Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu gostaria de fazer uma oração em favor da vida de cada um. Deus possa estar falando conosco. Querido Deus, poderoso eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Que o Senhor possa falar conosco, possa nos dar a palavra de sabedoria, do conhecimento, de força, de benignidade, bondade, para que nós possamos ser luz nessa terra e que a palavra do Evangelho seja pregada a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fiz um estudo, só que em outro programa, na gravação, não consegui. Eu gravei, só que não deu. Aí eu tô fazendo outro agora. São 4 coisas que eu vou falar hoje: profanação, maldição, descanso e deixa eu ver, e batismo. Batismo, descanso, maldição e profanação. Primeiro, o que é profanar, Mateus? Profanar significa, eu fiz alguns estudos, fala a respeito de desrespeitar. Mas para ser mais claro, quando o que acontece? Deus institui algumas coisas na terra que vão se cumprir uma hora ou outra. O homem, por causa da imundícia do pecado, da desobediência, da carnalidade, no decorrer do tempo, das estações, dos meses, dos anos, fica sabendo de algumas coisas por alto, não sei o que, e por assim vai. De vez em quando, às vezes descobre uma coisa e decide o que? Fazer coisas horrendas, erradas, profanas. Uma coisa errada. Deus que fez o certo e o errado, para ser mais simples. O certo, nós devemos ser santos. O errado é pecado. Entende? Entendeu? Certo é santo, o errado é pecado. É a mesma coisa. Se foi profanado, deixou de ser santo. Nós devemos tomar cuidado com o quê? Com as falsas doutrinas. Deus já instituiu algumas coisas. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. No mundo nós fazemos planos, mas a resposta final vem do Senhor. O inimigo ruge como um leão querendo nos destruir, mas o Senhor nos guarda debaixo das suas asas e nos livra do mal, do laço do passarinho e da peste perniciosa. Então, profanação não é santo. Então, o homem, por exemplo, esse lugar é a cidade, lá em Jerusalém, vamos usar Jerusalém como exemplo. Em certos lugares da cidade, existem o que? Pode ter. Abraão fez Monte Moriá, e ali ele edificou um altar para Deus. Entenderam? Então, em certos lugares, Abraão ia de uma terra para outra, e erguia um altar para Deus, adorava o Senhor, Deus orava, buscava o Senhor, clamava ao Senhor com a sua força, com todo o seu entendimento, e Deus falava com ele. Lá ele tinha um altar de Deus. Abraão saiu dali e foi para outra terra, a terra dos arameus, depois para a terra onde teve uma perseguição com os anjos. O povo queria fazer sexo com anjos. Lá era, acho que não era Babilônia não, onde tinha uma cidade lá. Então, imagine se o povo conhece um pouco a respeito disso, dessas coisas. Tinha então Abraão foi uma cidade, 2 cidades, 3 cidades, 4 cidades. E nessas 4 cidades ele levantou altares. Beleza. Vamos supor que a mulher de Abraão é um pouquinho desobediente. Ela olha lá, tem um altar ali na cidade. Quem que foi lá? Abraão. Beleza. Aí ela chega lá, vê lá um altar tudo certinho, incensário, óleo da preparação, do holocausto. Vamos supor. É uma suposição. Tem um altar na cidade. Perto da cidade, nas colinas, nos montes, tem um altar. Aí a mulher chega lá,
faz tudo que não pode. Desrespeita no maior baixo nível. Isso, aí o lugar deixa de ser santo, porque ela desrespeitou, sujou tudo. Igual um animal, um bicho, que algumas pessoas falam, mas tá igual um porquinho, igual sei lá, tá igual um animal, vai lá, tá tudo certinho, a mesma coisa, a Arca da Aliança tá aqui, aí eu chego, começa a fazer tudo. Lá antigamente era Baal, que eles falavam, né? Os profetas de Elias contra de Baal. Aí chegava lá, tá queimado, tá queimado. Aí Elias chegava. E o fogo descia. Por quê? Porque Elias sabia o quê? Que Deus tinha poder. Mas ele vivia em santidade. Mateus, para Abraão pode ser santo um lugar. E para outra pessoa não. Para Deus não vai mudar nada. Porque Deus é o verbo. Antes de nós existirmos, ele já é. Então nós vemos mediante a graça de Deus. O homem que depende de Deus não é, entendeu? Tem gente que quer trocar as coisas. É nós que dependemos de Deus. Então todo mundo vai dar conta para Deus. Os bons, os maus, os justos e os ímpios. O Senhor é o juiz que há de julgar todos, independente de eu sou rico ou não sou, tenho muitas posses ou não tenho. Deus vai julgar todos. Romanos 2:22 está falando a respeito do adultério com ídolos. Vocês podem ler. Tu que diz não adultera e abomina os ídolos, mas rouba o Senhor. Fala de a respeito dos ídolos, da iniquidade. Acha que o pecado é normal. Vamos lá. Eu não sou dizimista e ofertante. Conheço o povo que eles são idólatras. Mas eu não sou dizimista e ofertante. Aí o demônio vai chegar e falar assim: você não é dizimista, você não é ofertante. E vai falar o quê? O que você vai supor? A Bíblia fala que se nossa justiça não for maior que a dos fariseus, nós não entraremos no reino de Deus. É uma coisa muito séria. Abomina os ídolos, mas rouba o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Então isso é muito sério. Fala a respeito de coisas abomináveis com os ídolos. Mateus, o problema é meu. Eu faço o que eu quiser. Vai dar conta da sua vida. Problema seu, de quem você... Cada um pensa de uma forma, meus irmãos. Vamos lá. Segundo ponto, maldição, pra vocês entenderem. Maldição. O que é maldição? Maldição é o seguinte. Quando Deus levantou Abraão, eu vou te abençoar onde você puser a planta dos seus pés, abençoado. E se te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Foi uma bênção de Abraão. Imagine Abraão, a cara que ele deve ter ficado. É só eu chegar. Quero ver o que eles vão falar. Então, maldição é uma coisa muito séria. Aí eu vou falar o segundo ponto. Mateus, eu não sei o que é maldição, mas parece que eu estou amaldiçoado. Parece. Minha vida está meio estranha, não estou entendendo os mistérios, os oráculos, os enigmas, parábolas, não estou entendendo muito bem. Pode ser permissão de Deus em algumas coisas? Pode. Por isso que a Bíblia fala o quê? Cingir da armadura de Deus, Efésios fala, 4:12 eu acho, e está preparado com o Evangelho, revestido da armadura, a preparação do Evangelho e firmar a casa sobre a rocha. A rocha, quando fala a respeito de quê? Renúncia. Nós precisamos renunciar às coisas. Por quê?
preciso estar firmado, dependendo de que me façam, das calúnias, das perseguições, como Paulo fala, não vou permanecer angustiado, porque sei que para uns pode parecer loucura, mas para nós que somos salvos, é a glória do Senhor. Então, maldição. Eu falei 2 pontos, vou repetir. Tem coisa que eu não entendo. Será que eu estou amaldiçoado? Não estou? Pode ser permissão de Deus para você entender um pouco a respeito do assunto também, entendeu? Um pouquinho, entender um pouquinho? Então vamos lá. Cuidado com a boca, a língua, porque a Bíblia fala que a boca tem poder para abençoar e amaldiçoar. Então que nós temos um canal de bênção para os nossos irmãos. Que Deus te abençoe, meu irmão, a paz do Senhor, muitos anos de vida, Deus ser o melhor. Ser bênção não maldição. Alguns, nós que éramos, tá falando aqui, Deus o redimiu. Que alguns de nós faziam tudo que era abominável aos olhos de Deus, e Deus redime, transforma, muda a vida do homem. Aquilo que para o homem muitas vezes era impossível, para Deus é possível. Aquilo que muitas vezes eu tenho muita dificuldade para estar lidando, Deus capacita outra pessoa, pode estar me capacitando você também, para estar fazendo, para estar orando, para estar buscando, e para que Deus possa estar te usando para grandes coisas. Vamos lá. Gênesis. Maldição, já falei, e profanação. Agora eu vou falar a respeito do descanso e do batismo. Descanso. Gênesis fala: Deus criou os céus e a terra. No primeiro, no segundo, terceiro, quarto, no quinto, sexto dia e no sétimo, ele criou as coisas. No sétimo, ele descansou. O que é o descanso, meus irmãos? É uma coisa muito séria. O descanso é o seguinte. Tem pessoas que podem alegar o seguinte: Mateus, beleza. Eu tenho muita coisa para fazer, dia corrido, não tem dia para. Não tem dia. Você tem que dar um jeito, deu jeito de substituir, descansa. Você não alegar amanhã, falar assim, não, eu tô cansado, não quero fazer as coisas, não quero nada. Institui o descanso, você precisa ter entendimento. Descanso, Deus já fez. Então, Mateus, será que é melhor eu ir no sábado ou no domingo? Às vezes eu tenho meu negócio próprio, tenho minha empresa, às vezes se eu conversar lá, acho que eu consigo trocar o horário. Às vezes eu vou viajar num outro dia, melhor eu viajar no outro. O que eu faço? O que você acha melhor? Deus institui o descanso. Dependendo do que você vai fazer, descansar é importante. Por quê? Para um ou outro não falar assim, não, eu não descansei, por isso que eu fiz isso. Eu tá assim, tá assado. Tem? Então, precisamos descansar. Matusalém viveu 969 anos. Você acha que ele não tinha um entendimento do descanso? Claro que tinha. Como é que ele ia viver tanto tempo se ele não tivesse descansado? A permissão de Deus. Com certeza ele devia ter o conhecimento do descanso. Eu preciso descansar, eu preciso descansar. Hoje é dia de descansar, de orar, de buscar, de clamar. Porque o Senhor dos Exércitos, Deus do impossível, da causa impossíveis, que para mim pode parecer impossível, para Deus é possível. Então vamos lá. Mateus, eu trouxe aqui, ó, eu falei a respeito dos campos, precisamos descansar. O óleo. Viram? Muito importante. Quando jejuaram em secreto. Não mostraram, não demonstraram. Porque Deus fala lavar o rosto, essas coisas. Mas o que? Ungir a cabeça com óleo. Ó. Ungir a cabeça com óleo. Deus é ungido. Entenderam? Deus é ungido. O ungido de Deus, eles falam. Com óleo, a preparação. Deus fala da preparação o quê? Ungir a cabeça com óleo. Ó, continuando aqui, tive que dar uma pausa. A unção, ungido. Quando, a respeito do jejum, nós ungirmos a nossa cabeça com óleo.
Ah, Matheus, eu vou trabalhar, vou estudar, vou casar, não vou casar, eu vou para a Marinha, para o Exército, eu vou para a Alemanha. É importante. Ó, o óleo, não se esqueça. Agora, vou falar o batismo. O que eu preciso saber? Eu fiz um estudo. Batismo. Batismo. Vamos ler. Fala várias coisas aqui. O que eu preciso saber para batizar? Tem um netinho que está batizando, ele vai fazer 10 aninhos, e ele precisa entender um pouco da palavra, da verdade, do pecado, da justiça de Deus, do juízo. São coisas seríssimas. E eu acho que ele já está no tempo de estar aprendendo isso, para que ele possa estar batizando. Então eu preciso ter um entendimento das coisas de Deus. O que é pecado? Vou batizar, não sei o que é pecado. Deus operou grandes coisas com Abraão, Salomão, Ezequiel, rei Saul, os profetas, João Batista. Aconteceu algumas coisas, algumas perquisições também, que até hoje, muitas vezes, alguns de nós ainda tem certas dificuldades para estar aceitando. Mas eles foram grandes guerras. Então, como que a criança fala assim, mas foi Abraão, vamos falar de Abraão. Abraão o quê? Foi creditado como justiça. Foi creditado como justiça. Por quê? Porque nós não somos salvos por obra, nós somos por ela. Para Abraão foi justiça. Aí nós vamos chegar lá para a criança. Quem que era Abraão? Eu não sei quem é Abraão. Abraão foi o patriarca da nação, da fé. Então, aí já está falando da justiça de Deus. Aí depois do juízo, quando, igual eu falei de Elias, dos profetas de Baal. Mas se cair fogo, ou se não cair, aí vem Gideão. Se esse orvalho aqui amanhã tiver com molhado, é um sinal que Deus está falando comigo. Então, juízo. Quem que foi julgado? Vamos lá. O profeta foi até Acabe. Acabe, você vai morrer. Você se levantou para sua mulher. Como é que chama? Não esqueci. Nem esqueci o nome. E ela queria perseguir por causa de uma terra que ele tinha. Aí Deus levantou o profeta, você vai morrer. Aí eles devem ter pensado, e agora o que eu vou arrumar? Beleza, passou uma semana, eu acho, o profeta voltou. Olha, você não vai morrer mais. Deus manda te dizer, manda te falar. Foi um juízo de Deus, ele ia morrer, mas Deus não permitiu. Então são várias coisas que Deus faz. Mesmo nós não somos merecedores, nós não somos dignos de nada. Quando Deus, vou usar a respeito do juízo também, quando as invasões, o povo marchou 7 dias na cidade, enviou 2 espiões. Os espiões pegaram a prostituta Raabe e falavam assim, você não vai morrer, mas a gente vai invadir amanhã. Se você quiser ir embora com a gente, Deus já mandou a gente invadir a cidade. E nós vamos entrar e vamos fazer o que a gente quiser. Vamos tomar tudo. Mais ou menos assim. Foi um juízo de Deus. Ela conseguiu sair, porque ela ajudou. Então, foi um juízo de Deus também. Então vamos lá, batismo. Tem alguns versículos aqui. Depois eu vou estar orando e lendo o versículo para finalizar. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mateus 22:37-40. Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei.
qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Você precisa ter esse entendimento. Isso é uma coisa que desde Isaías, os reis, segunda Crônicas, primeira Crônicas, Moisés, Arão, o povo de Israel, no início, qualquer coisa que pudesse ter qualquer tipo de desconfiança, eles podiam até morrer espiritualmente. Arão e Moisés, acho que se alguém, eu não sei se é Moisés, se eles bebessem vinho e entrassem na tenda, eles podiam morrer. Então isso é uma coisa muito séria. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia, Mateus. Por isso que a Bíblia fala o quê? Renunciar as coisas deste mundo, não ameis as coisas do mundo, nem o que há no mundo. Amizade do mundo e inimizade de Deus. 1 João 1,9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado. Então, quem tem poder para purificar e perdoar os pecados? Deus. Deus fala a respeito do Espírito Santo dos discípulos. Porque se nós orarmos e Deus perdoar, é porque nós somos um com o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Nós fazemos parte de Deus, porque nós estamos o quê? Debaixo da autoridade de Deus. Nós fazemos parte da igreja, do corpo de Deus. Também somos templo do Espírito Santo. Porque nós somos criatura e Ele é o Criador. Entendeu? Entendeu? Que a gente, mas em certos lugares como é que vai fazer? Eles não conhecem ainda. Porque Deus que é o Criador, o Todo-Poderoso. Efésios 4, 24, 32. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça ao que a ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O da amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes sejam um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vos experimenteis quais seja boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Está falando que a vontade de Deus é perfeita. Então, às vezes, alguns passam por algumas coisas, perseverem, meus irmãos. Perseverança, Deus, a Bíblia fala, tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá de boa vontade. A Bíblia fala que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se apoderam é tomado por esforço. Então nós vamos orar, esforço, oração, jejum, para que nós possamos aqui falar, aproximar de Deus, para que nós possamos ser mais espirituais. Muitas vezes a gente é um pouco carnal e tal, tem que tomar cuidado para não ficar escarnecer essas coisas que eles podem. Você é escarnecedor. Isso não é certo. Não sei o que. Mas a visão que o homem tem ao nosso respeito não é a visão que Deus tem. Porque Deus vê todas as coisas. Deus opera em todo o tempo. A Bíblia fala, não usei nem o nome de Deus em vão. Não usei o nome de Deus em vão. Deus é santo. Então, a Bíblia fala, se nós não adorarmos, clamar, as pedras clamarão. É forte ou não é? É a mesma coisa. Quem que vai nos dar a palavra de sabedoria? Deus. Espírito Santo. Nós não clamarmos, as pedras clamarão. Mateus 16, 15, 16. Vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer está condenado. Será condenado. João 3, 5. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. 2 Coríntios 5, 20 e 21. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu preciso batizar, eu preciso entender o quê? Que nós não somos salvos por nós, somos salvos pela graça. Mateus 28, 18, para finalizar e orar. E orar e ler um versículo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus está conosco, meus irmãos. Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, está conosco. Por que Deus fala dessa forma? Deus conosco. O verbo, a pedra angular. Por quê? Em alguns lugares, os patriarcas eles eram muitos... Deus tinha instituído a bênção sobre certos lugares. Eles eram... você sabe que a autoridade suprema é Deus, mas eles também eram autoridades e eles tinham muitas bênçãos, muitas riquezas. Aí, quando falava a respeito dessas coisas, o povo quando falava assim, eu preciso chegar aqui, em Nínive, eu preciso chegar em Nínive ou Nasa, ou Mongólia, ou África. Eu chego até, vamos supor, no México, e depois eu vou pra lá. Tô falando de uma caminhada espiritual, agora. Em certos lugares, Deus quer você lá na Ásia já. E eu tô ainda, eu quero ficar, sabe aonde? No México. Eu não quero mais ir pra Ásia. Eu quero, o México tá bom já. Deus vai fazer grandes coisas lá, vai ser bênção pura, mas Deus, México pra mim já tá bom. Então até no México é o México. Então agora vamos falar no modo, tentar falar ser mais espiritual. A Bíblia fala que o homem por si faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Nós não podemos adicionar um corvo da nossa vida. Vamos supor que a gente tem 10. Chega no 5, até no 5 Deus me mostra, e nós sabemos que Jesus, Isaías fala que até o Novo Testamento, Isaías profetou 700 anos antes, ele falava a respeito do Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Aí em Filipenses nós já vamos adicionar mais 2 corvos. Já é o quê? Deus. Já é Pai, Pai da eternidade, Pai eterno. Pai eterno. Entenderam? Pai da eternidade. Por quê? Deus sabe o que é bom para você, o que é bom para mim. Mateus, acho que se você fizer desse jeitinho assim, bem tranquilo, bem manso, bem humilde, orando, buscando, clamando ao Senhor, eu acho que vai dar certo. Acho que dá. Acho que vai ser bom. Por quê? São grandes coisas que Deus pode fazer. Então eu tô muito espiritual. E Deus conosco fala a respeito do quê? Dos oráculos também, das parábolas. Então são várias coisas. Aí fala o quê? O príncipe da paz. O príncipe, em certos lugares, a gente vamos lá em Dubai. Lá fala o príncipe não sei o quê, tem o príncipe Charles também. Aí a gente vai o quê? Cabeça de esquina rocha, pedra angular. Aí a Bíblia fala que Deus dá o quê? Ordem aos anjos a nosso respeito, para que guardem todos os nossos caminhos. Aí ele fala a respeito do movimento no mundo espiritual. O movimento. Porque alguns de nós que foram da mesma forma como Deus é comigo, é com você, né? É Deus que capacita. Então, a Bíblia fala que nós tem um versículo que vai ver os anjos de Deus subindo e descendo. Então, são coisas no mundo espiritual que nós precisamos orar e pedir entendimento.
o discernimento. Entenderam? Vou orar, ler um versículo para esse sábado maravilhoso. Natal tá aí. Ano de 2020. Vamos tá firme aí, porque é muita coisa que Deus tem feito. Não temos palavras para falar. Realmente, alguns podem estar passando por algumas coisas. Nós precisamos ajudar, precisamos orar, fazer a nossa parte, nos esforçar, ter bom ânimo e cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. A Bíblia fala que, tem um versículo que fala que quando Jesus lavou os discípulos, os pés dos discípulos, fala assim: o que vocês vieram fazendo, vocês precisam ter um entendimento que o servo não é maior que o seu Senhor. O que significa? Da mesma forma que Deus fez, nós precisamos fazer. Como Deus veio como homem, nos redimiu, nos salvou, e não somos aquilo que muitas vezes nós não podíamos. É a graça de Deus, para ser mais. Porque nós não merecíamos. Quem nos amou foi Deus, nós não amamos. Foi Deus que nos amou primeiro. Então vou orar para que Deus possa estar guardando vocês, o sábado possa estar abençoando em nome de Jesus. Querido Deus poderoso e eterno Pai, eu oro em favor dessas vidas, de todas o Brasil, da nação, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Benjamim, os herdeiros, os descendentes. Que Deus possa estar fazendo grandes coisas. Que eu possa estar guardando a mente e o coração de cada um, toda a seta, todo dardo inflamado do inimigo, todo tipo de engano, da mentira, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor que reina, que julga com justiça, com retidão. E obrigado, Senhor. Guarda a família, a casa de cada um, o governo, as cidades, os países, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. No versículo, vou estar postando no Instagram e no WhatsApp. Vai ser bênção. Vou estar lendo um versículo aqui. Vamos lá. Parábola do banquete nupcial. Mateus 2. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas dos reinos dos céus, semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendou dizer aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem dar a menor atenção, foram-se um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os restantes, agarrando seus servos, o maltrataram e o mataram. Depois disso, o servo... Depois disso... Vamos ver. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas. Incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois das encruzilhadas, e convidai para as núpcias todos os que encontrares. E esses servos, saindo pelo caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O tributo a César. Então os fariseus foram reunidos para tramar como apanhá-lo por alguma palavra. Lhe enviaram seus discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dá preferência a ninguém, pois não consideras um homem pela aparência. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele: de quem é esta imagem e inscrição? Respondeu: de César. Então lhe disse: dai, pois, o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Ao ouvirem isso, ficaram surpresos e, deixando, foram embora.
A ressurreição dos mortos. Naquele dia, aproximando-se deles alguns saduceus que diziam não existir ressurreição, e interrogaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem ter filho, seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu, e como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher? Pois que todos a tiveram. Jesus lhe respondeu-lhes: estais enganados, desconhecendo a Escritura e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são todos como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com seu entendimento. Então está falando assim: pois bem, na ressurreição, está falando a respeito da ressurreição. Tipo assim, depois de todo mundo morrer, quem vai ser mulher de quem, marido de quem, não sei o quê. O maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que eles fecharam a boca dos saduceus, reuniram em grupo um deles. A fim de pô-lo à prova, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo, filho e senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: que pensavam a respeito de Cristo? Do Cristo. Ele é filho de quem? Responderam: de Davi. Ao que Jesus lhe disse: como então Davi falando sobre inspiração, lhe chama Senhor ao dizer: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia ninguém se atreveu a interrogar. É isso que eu estou tentando falar. Uns falam filho de Davi. Davi chama Senhor. Como o rei de Israel naquela época falava Senhor, e para uns era filho de Deus. Para Davi era o rei de Israel, era Senhor. Então é isso que nós precisamos ter a vigilância. Deus fala conosco de várias formas. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há força. Porque existem aflições e tem perseguição. Então nós vamos vigiar. Amém? Deus abençoe, um ótimo sábado. Vigilância, final de ano. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, que vai ser bênção demais. Deus abençoe, com Deus.